Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu nome é Cristiano Caporeso, eu tenho 28 anos, sou católico, sou conservador e acredito que a melhor forma de governo é a monarquia. Bem, eu não sou monarquista há muito tempo, mas acredito firmemente na monarquia e por isso estou dando aqui a minha cara para vocês para explicar por que eu acredito nela. Não sou um grande conhecedor da história da monarquia brasileira. Sei alguns pontos isolados da história. Sei que o porta-voz da família real brasileira é o Sua Alteza Real, o Príncipe Dom Bertrand. Assisti alguns vídeos dele, sei que ele fez um livro muito bom, li alguns artigos dele e ele se provou uma pessoa muito íntegra e coerente. Mas eu não quero aqui nesse vídeo defender a monarquia, porque a monarquia brasileira é a melhor monarquia que existe. Não. Não que não existam pessoas virtuosas na nossa monarquia. O próprio Dom Bertrand, acredito, é um homem virtuoso. Mas sim porque a monarquia, eu a divido em 3 colunas, em 3 pontos importantes que fazem com que ela seja o melhor sistema. Quais são esses pontos? Divisão de poder é o primeiro e mais importante. Nacionalismo é o segundo e de uma importância também fundamental. E o terceiro, que é o egoísmo. Esse é um ponto excepcional. Vou explicar primeiro a divisão de poder. Quando nós temos centralização de poder, nós temos opressão. Quando temos divisão de poder, há liberdade. Gosto de citar como exemplo disso o caso da Segunda Guerra Mundial. Quando Adolf Hitler teve em suas mãos um poderio militar nunca até então visto pela humanidade, tanto que o exército alemão ele é referência para todos os exércitos modernos, o que aconteceu? Ele desafiou, praticamente sozinho, porque a Itália não ajudou muito, todos os países da Europa. E ele quase venceu. Ainda bem que isso não aconteceu, né? No caso da Guerra Fria, aconteceu exatamente o oposto. União Soviética tinha muito poder de um lado e Estados Unidos tinha muito poder do outro. Não aconteceu a guerra foi fria. Em diversos momentos da Guerra Fria, como por exemplo na crise dos mísseis cubanos, houve a possibilidade da Terceira Guerra Mundial estourar, acontecer. Mas por que isso não ocorreu? Porque a União Soviética sabia que se lançasse a bomba atômica, os Estados Unidos iam devolver com força atômica. E que não seria possível precisar qual dos dois teria mais probabilidade de vencer a guerra. Novamente, quando nós temos divisão do poder, nós temos liberdade. A mesma coisa acontece no funcionamento do país. Hoje no Brasil existe uma centralização, que é a figura do chefe de Estado e chefe de governo concentrada na figura do presidente. E os 3 poderes que deveriam funcionar de acordo com o sistema de freios e contrapesos, onde um restringe e supervisiona a ação do outro, nós temos, na verdade, através do PT, do Lula e da Dilma, um poder executivo que compra o legislativo com mensalão, com petrolão ou o que seja, e que nomeia para o poder judiciário pessoas altamente suspeitas, como Dias Toffoli, que teve como grande mérito da carreira dele ser advogado do PT. Com a monarquia seria diferente. Primeiro pelo funcionamento das chefias. O chefe de Estado seria o monarca. Ele iria representar o país diante do mundo, enquanto o chefe de governo seria o primeiro-ministro. Se a Dilma fosse primeira-ministra, vocês acham que nós teríamos entrado em uma crise política? Não. O monarca iria destituir o parlamento e convocaria novas eleições. O país não ia entrar em crise política
e a crise econômica seria muito menor. O maior problema da nossa república, e eu acredito que é desde sua fundação, é a falta de representatividade. O povo brasileiro é um povo notoriamente cristão, conservador, contra a bandidagem, né? Mas, de maneira paradoxal, as pessoas por eles eleitos não os representam, ou representam em sua minoria, de maneira ínfima, né? Em nenhum desses pontos. Agora vem a segunda coluna, a segunda importância da monarquia, o nacionalismo. O monarca, ele iria representar melhor a população porque ele é uma pessoa que tem a sua história confundida, né? Intimamente ligada, de maneira inseparável, com a própria história do país. Então, eles são naturalmente guardiões da tradição e dos valores nacionais. Bem, dentro de um sistema que não foca um Estado centralizador, mas sim uma ampla divisão de poder entre monarquia, parlamento, judiciário e Ministério Público, porque dentro de uma perspectiva moderna é assim, nesses padrões que funcionaria a monarquia, é evidente que o país iria se desenvolver muito mais, que as pessoas teriam a tão sonhada liberdade para poder trilhar um bom caminho. Tendo dito isso, né, eu acredito que só esses pontos já são mais do que suficientes para comprovar que a monarquia tem superioridade diante dos outros sistemas. Aí vem o terceiro ponto, que é a questão do egoísmo. Por que o egoísmo? E se o monarca for um cara mau, tiver uma mão para o despotismo? Bem, se ele for um cara mau, um cara louco, é claro que os outros poderes vão conseguir regular a sua ação e afastá-lo e colocar um regente, como já aconteceu em tantas monarquias ao decorrer da história. E caso ele seja mau e não tenha como interditá-lo, ainda assim, eu acredito que por motivos óbvios, lógicos, é muito melhor se ter um monarca mau do que um presidente mau. Porque um presidente mau, ele vai assumir o poder sabendo que vai ficar lá por um curto período de tempo, no máximo 8 anos, se for reeleito. Ele vai fazer o quê? O que o Lula fez, né? Ele vai tentar sugar o máximo que conseguir. Ele vai querer ficar rico, para o filhinho dele ficar rico, para o netinho dele ficar rico, todo mundo. Agora o monarca, ele vai roubar quem? A si mesmo? Ele vai desviar dinheiro de si mesmo? Não, ele já vive às custas da nação. E por questão de preço, a monarquia ela é muito mais barata do que a república. Pode ter certeza que nenhuma monarquia do mundo é tão cara quanto o presidencialismo brasileiro. Por exemplo, né? É claro que quando me refiro à monarquia, eu estou falando dentro do padrão constitucionalista e democrático, né? Não sei, talvez em algum país da África possa existir aí alguma monarquia em um padrão diferente. Caso exista, eu não estou me referindo especificamente a ela. Ainda na questão do egoísmo, o monarca como representante da nação, ele não vai querer viajar, né, para um outro país, chegar lá para outro chefe de Estado e falar assim, olha, o meu Brasil que maravilha, lá nós temos a maior taxa de homicídio do mundo, lá nós somos um dos países mais corruptos do mundo, a nossa educação é uma merda, é uma bosta a nossa educação. Não, isso aí reflete na imagem dele, como representante da nação, é uma coisa pessoal, você está pessoalizando. Eu acredito que uma pessoa ela tem uma capacidade muito maior de fazer o bem para a sua família do que para as pessoas de fora, né? E o monarca, ele quer deixar um bom país para o filho dele, porque é o filho dele que vai ser rei depois dele, assim como o neto, e sucessivamente. E claro, se a monarquia fosse ruim, não existiriam tantos países desenvolvidos que possuem como sistema a monarquia, como é o caso, por exemplo, da Inglaterra, da Bélgica, de Mônaco, dentro do Oriente Médio, uma das regiões mais instáveis do planeta, tirando o excelente exemplo de Israel, que é uma pérola de democracia no meio de um mar
de insanidade, um mar de gente bárbara, nós temos ali uma monarquia, que é a monarquia da Jordânia, e que a Jordânia é o país do Oriente Médio que tem uma das melhores condições. E eu atribuo isso, tenho certeza que não erroneamente, ao fato de lá ser um sistema monárquico que está no poder. E, novamente, essa monarquia resplandecer a questão do nacionalismo. O brasileiro, ele não é nacionalista. De certa forma, diante de tantas vergonhas, eu posso até entender. Mas essa é uma realidade que tem que ser mudada. No Brasil existe muita coisa boa. E nós temos que começar a construir um país que vamos deixar para os nossos filhos e que será um dia, se Deus quiser, orgulho para nós mesmos, né? Bem, eu acho que esses são os motivos por eu ser adepto da monarquia. Espero que eles sirvam para ajudá-los a pensar melhor a monarquia, assim como me ajudaram também. Até mais.